Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11. A carta à igreja em Esmirna. Como os irmãos já repararam pela liturgia, nós iremos falar um pouquinho sobre o tratamento de Cristo em meio ao sofrimento do cristão. E nada melhor do que levar o nosso olhar lá para a carta à igreja em Esmirna, a igreja sofredora. Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 11, assim está escrito: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz da igreja. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Meus queridos, eu não sei se muitos de vocês sabem, acredito que não, mas o nosso querido pastor Sérgio, ele não estará conosco hoje por conta do sofrimento. Nosso pastor Sérgio, na sexta-feira, entrou em contato conosco e, infelizmente, ele foi acometido por uma pneumonia e estará em casa por alguns dias de repouso. E é fato que, creio que ao começar a semana que se findou, o nosso pastor Sérgio não estava esperando que neste domingo o mesmo teria que ficar de repouso por conta de uma pneumonia. Também acredito que o nosso jovem irmão Eliabe está aqui conosco. Domingo passado, ao sair da sua casa, se dirigindo para a nossa igreja, cultuar ao Senhor, ele não esperava ser assaltado. Às vezes, informações como estas nos assustam. E sendo cristão, nos assusta ainda mais porque, de certa maneira, como crentes, muitas vezes pensamos que nós vivemos em uma bolha chamada Cristo e que dentro dela nenhum mal nos acontecerá. Isso ocorre porque muito do que é pregado hoje em muitas igrejas aponta para um evangelho triunfalista em que o mal nunca entra na vida do cristão. É por isso que eu não gosto muito de filmes evangélicos. Eu vou te explicar por quê. Porque geralmente eles mostram um evangelho em que tudo dá certo. Vou citar um exemplo para você de um filme Desafiando os Gigantes. Alguém que está aqui já viu esse filme? Pode levantar a mão? Quase todo mundo viu esse filme. Vamos relembrar um pouquinho desse filme. O protagonista desse filme era um treinador mal sucedido, era um marido extremamente pacato, a sua esposa não podia engravidar, o seu carro era velho e não funcionava direito, ele era apenas um cristão nominal, que vez ou outra ia na igreja. Contudo, um dia ele se converte, e aí tudo passa a dar certo na sua vida. Ele se torna um treinador bem-sucedido, que não perde mais nenhum jogo. Ele se torna um marido extraordinário. A sua esposa engravida. Ele ganha um carro 0 quilômetro. Enfim, depois de Jesus Cristo, tudo passa a dar certo em sua vida. A ficção, querido, nos ensina que no final tudo vai dar certo. A ideia hollywoodiana que impera hoje é: e foram felizes para sempre, sem jamais sofrerem. Entretanto, saindo da ficção e entrando na vida real,
sabemos que nem sempre as coisas caminham bem ou terminam bem. Nós vivemos em um mundo onde crentes morrem, onde crentes são assassinados, onde crentes são roubados, crentes perdem bebês, crentes ficam enfermos, crentes perdem empregos, crentes perdem casas por causa dos temporais, como aconteceu nesse último final de semana aqui em São Paulo. Mesmo os cristãos mais piedosos e tementes a Deus passam por dias de intensos sofrimentos, como o que nós falamos a respeito do hino 108. E esta era a realidade vivida pelos crentes da igreja de Esmirna. O sofrimento, ele esteve presente na vida de cada cristão desta igreja. A igreja de Esmirna, ela não recebeu nenhuma censura de Cristo, mas, no entanto, recebe uma carta que tem o tom de morte, que tem o tom de sofrimento, que tem o tom de dificuldade, de provações, de tribulações. A carta mostra que na cidade de Esmirna, ser cristão era dificílimo, e que não é sem razão que esta igreja ela é conhecida como a igreja sofredora. A cidade de Esmirna era uma cidade rica em dinheiro, era uma cidade rica em sua fidelidade ao imperador romano, era uma cidade rica em sua adoração aos vários deuses gregos e romanos. Existia também nessa cidade um grande número de judeus. E esses judeus, em sua maioria, eram judeus ricos e influentes, e usavam desta influência para trazer sofrimento aos seguidores de Jesus Cristo. E devido à perseguição dos judeus, o governo romano e dos próprios habitantes daquela cidade, ser cristão em Esmirna passou a ser um símbolo de viver em sofrimento 24 horas por dia. Todavia, diante de tanto sofrimento, Cristo ele se dirige a esta igreja, mostrando a sua reação diante do sofrimento dos seus seguidores. Eu chamo a sua atenção para o versículo 8. O versículo 8 aponta para a realidade que no meio do sofrimento dos seus seguidores, Cristo cuida do seu povo. Cristo cuida do seu povo. A carta começa destacando características de Cristo. E essas características são escolhidas para tratar das necessidades da igreja de Esmirna. Cristo é descrito como o primeiro e o último. Aqui é uma referência a Apocalipse 1:8, que descreve Deus como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E este título aponta que Cristo ele é soberano sobre a história, controlando não apenas o passado, como também o futuro. Outro fato importante nessa designação de Cristo é que Esmirna chamava a si mesmo de a primeira entre as cidades da Ásia. Todavia, Cristo aponta que somente Ele, incontestavelmente, pode ser chamado de o primeiro. E isso num sentido muito maior, no sentido cósmico. Essa mensagem era especialmente relevante para uma igreja que experimentava terrível perseguição. Eles precisavam ouvir que Jesus ainda era o primeiro e ainda cuidava deles. O segundo título que descreve Jesus Cristo nessa carta é que esteve morto e tornou a viver. E os tempos passados dos verbos esteve e tornou apontam para eventos históricos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Novamente aqui, Cristo ele aponta para um fato histórico muito conhecido pelos cidadãos de Esmirna. A cidade de Esmirna, no ano 600 a.C., ela foi completamente destruída pelo rei Alíetes da Lídia. A ideia que existia naquela cidade é que no ano 600, a cidade de Esmirna ela havia morrido. Mas em 290 a.C., após Alexandre o Grande determinar sua reconstrução, a ideia que se imperava naquela cidade é que ela reviveu para um esplendor ainda maior. A ideia que Cristo traz aqui para a sua igreja
a mensagem que Cristo traz para a sua igreja é que, embora Esmirna, os moradores de Esmirna, as autoridades de Esmirna, os judeus que moravam em Esmirna, embora eles pudessem tirar a vida presente de um cristão, Jesus Cristo estava garantindo a eles uma ressurreição futura. Uma igreja sofredora como Esmirna precisava da certeza que o seu futuro derradeiro já estava garantido, ainda que em sua vida presente experimentasse sofrimento. Quando chegamos no versículo 9, nós vamos ver que Cristo ele cuida do seu povo no versículo 8, mas o versículo 9 mostra que Cristo ele conhece a situação de sofrimento que o seu povo está passando. Cristo ele conhece a situação atual em que seu povo está inserido, está imergido. Mesmo essa igreja não tendo nenhum ponto fraco identificado, ela era uma das mais insignificantes das 7 igrejas, em termos de números e influência. Mas para Cristo, essa insignificância diante dos homens não era importante. Por isso, o Cristo exaltado, demonstrando empatia pela igreja, diz que conheço a sua tribulação, a sua pobreza e a sua blasfêmia. Tribulação descreve o problema básico, que era a perseguição. E as outras duas, pobreza e blasfêmia, apontam para aspectos desta perseguição. A palavra tribulação no grego, só para você ter uma ideia do que Cristo estava falando aqui para essa igreja, aponta para a ideia de esmagamento, de sufoco. Os crentes estavam sendo espremidos debaixo de um rolo compressor de perseguição. E por causa dessa tribulação em forma de perseguição, a igreja estava experimentando pobreza. E o uso da palavra pobreza aqui aponta para o sentido literal, ou seja, eles estavam sendo acometidos, dominados, tomados pela pobreza. E essa pobreza foi em decorrência de tumultos, tanto judaicos quanto romanos, incitados principalmente pelo ódio judaico, que destruíam as propriedades dos cristãos, saqueavam os seus bens, impediam os cristãos de trabalhar, de continuar trabalhando no comércio e por aí vai. Em Esmirna, por causa do testemunho de fé em Cristo, o cristão era boicotado em seus recursos e trabalhos. E é bem provável que o Império Romano tenha confiscado os bens dos crentes, pois o termo pobre, lá no grego, aponta para a desprezível pobreza de um mendigo. Contudo, em Apocalipse, a expressão pobre sempre aparece em contraste com rico. E nessa passagem, a expressão rico, lá no versículo 9, é usado não no sentido literal, mas no sentido espiritual. Ou seja, esta perseguição, este sofrimento, acabou levando a igreja para mais perto de Deus, como acontece geralmente em dias de dor. Em outras palavras, apesar da aflição que eles estavam passando, Deus estava dando a eles riquezas jamais sonhadas antes. O segundo fato que descreve esta tribulação ou perseguição é a palavra blasfêmia. E em todo o livro do Apocalipse, a palavra blasfêmia ela é usada no sentido de blasfemar contra Deus. E nesta passagem pode ser entendido no sentido de blasfemar contra Deus ou blasfemar contra o povo de Deus. O fato é que a blasfêmia contra o povo de Deus nada mais é do que uma forma de blasfemar contra o próprio Deus. E esta blasfêmia descrita nesse texto partiu dos judeus, que geralmente acusavam os cristãos, diante das autoridades romanas, de terem violado supostamente alguma lei romana. Por isso Cristo diz que
a alegação desses judeus de serem povo de Deus é anulada pelo fato deles serem instrumentos de Satanás contra o verdadeiro povo de Deus, que é a igreja. Segundo Cristo, o povo judeu, em sua oposição e difamação contra a igreja em Esmirna, havia se unido a Satanás. E, de certa forma, Cristo aponta para o fato de que os judeus o rejeitaram e fizeram aliança com Satanás. Em suma, segundo Apocalipse, quem se coloca contra o povo de Deus fez, de forma consciente ou inconsciente, uma aliança com Satanás. E Cristo fala para o povo: olha, eu conheço a situação de sofrimento que vocês estão inseridos. E o versículo 10 e o versículo 11, Cristo, ele não apenas conhece a atual situação do povo, mas versículo 10 e 11, Cristo, ele conhece a situação por vir sobre o seu povo. Cristo, no versículo 10 e versículo 11, ele aponta para algo para frente, para algo que ainda iria acontecer com aqueles crentes. E essa parte, ela é tanto uma profecia como uma palavra de encorajamento. Porque se você atentar para o texto que nós lemos, no versículo 10, a primeira expressão que Cristo usa é: não temas. E esta ideia lá no grego, essa expressão não temas no grego é: não tenham medo de ninguém. Em meio à terrível tribulação, o povo de Deus é chamado a não temer ninguém. É chamado ao testemunho destemido, acompanhado da perseverança e de fé em Deus. O sofrimento desses cristãos é eminente e inevitável. O destino da igreja de Esmirna não era nada agradável, mas Cristo, ele assegurava aqueles crentes que estaria com eles. Aquele que está no pleno controle de cada situação, sabe o que está adiante do seu povo. E Cristo atesta que o diabo lançará alguns de vocês na prisão. O sofrimento iminente diante daqueles cristãos era a prisão. E as prisões romanas, naqueles dias, era a antessala do túmulo. Porque os romanos não tinham muita preocupação com seus prisioneiros. Normalmente os prisioneiros ou eles morriam de fome, ou morriam de doenças, ou eram simplesmente esquecidos e morriam com o passar do tempo ali dentro daquelas prisões. O propósito dessa situação, segundo o texto nos mostra, era provar aqueles crentes. E aqui existem dois sentidos de provação. O primeiro sentido é que o próprio Deus estava provando a fé daqueles crentes. E o segundo sentido é que Satanás estava provando a fé daqueles crentes para levá-los à apostasia. E há nessa passagem um número interessante. O Senhor Jesus Cristo fala que o tempo de tribulação seria de 10 dias. E 10, no contexto de Apocalipse, aponta para a ideia de que Deus lhes garante que será um tempo suportável. O tempo de tribulação será curto, ainda que bem severo. Em suma, este número 10, ele aponta para a realidade que Deus está no controle e não permitirá que o período seja longo demais. Lembra a primeira descrição que Cristo fala de si mesmo? Eu sou o primeiro e sou o último. Cristo, ele controlava todas as coisas. E Cristo termina esse versículo convocando os cristãos a permanecerem fiéis a Ele. Versículo de número 10. Fidelidade a Roma era uma característica bem marcante dos cidadãos de Esmirna. Mas agora Jesus, ele convoca seus seguidores para serem fiéis a Ele. E na perspectiva de Cristo, os cristãos de Esmirna deveriam permanecer fiéis a Ele, mesmo em face da morte
em face do martírio. O testemunho de fé deles poderia e viria acompanhado de morte em alguns casos. Contudo, se os cristãos de Esmirna pagarem com sua vida o seu testemunho de fé, o Senhor Jesus lhes garante que eles receberão a coroa da vida. E aqui há novamente uma referência à cultura da cidade de Esmirna. Era costume naqueles dias em Esmirna dar uma coroa póstuma a um líder da cidade. E aqui Cristo está dizendo que enquanto os cidadãos da cidade de Esmirna honravam seus cadáveres, Jesus usa a coroa para trazer vida a alguém que estava morto. O tema mais importante dessa carta é que Cristo fará surgir vida da morte. Coroa da vida nesta passagem é o emblema da plenitude da vida, a mais elevada alegria e felicidade, a glória da imortalidade com Cristo. Cristo destaca aos crentes de Esmirna que nenhum tipo de sofrimento que os acometessem poderia impedi-los de receber a recompensa graciosa da parte de Deus. Todavia, diante de tanto sofrimento por vir, Cristo, no versículo 8, consola o seu povo com a maior das promessas. No versículo 12, o verbo vencer, ele aparece no futuro, na forma de uma promessa. E a expressão não, no versículo 12, aponta para nunca, ou seja, a promessa é de que o vencedor nunca será atingido pela segunda morte. Dessa forma, Cristo está prometendo que os santos podem sofrer morte física na mão dos seus perseguidores, mas nunca serão separados de Deus. Seu corpo físico pode sofrer privações, dor, ferimento, até mesmo morrer, mas jamais serão lançados no inferno, ou seja, jamais serão alcançados pela segunda morte. Este era o cenário da igreja de Esmirna. E a pergunta que temos que fazer é, mas como que este texto, como que esta história me ajuda a passar pelos meus sofrimentos? E eu quero trazer 3 aplicações para você nesta manhã, para nós nessa manhã, a partir deste texto que acabamos de ler e expor. A primeira aplicação, a partir desse texto, é que nós somos desafiados a nos identificar e ter compaixão por outros cristãos que sofrem. Esse texto aponta para o desafio que eu e você temos como servos do Senhor de nos identificar e ter compaixão por outros cristãos que sofrem. Shakespeare diz que quem jamais foi ferido zomba das cicatrizes. Às vezes, nós agimos assim diante do sofrimento de outros irmãos da fé. Às vezes olhamos para o sofrimento daqueles que sofrem à nossa volta e pensamos, o sofrimento é dele, o problema é dele. A tendência de muitos cristãos hoje é se distanciar cada vez mais do mandamento recíproco, chorar com os que choram. Eu percebo que nós estamos mais propícios a sorrir e nos alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. Isso tem acontecido porque vivemos em uma cultura extremamente egoísta. Às vezes até perguntamos ao nosso irmão, olha, como é que você vai? Tudo bem? Todavia, se o mesmo responde, olha, não vai nada bem. Será que nós estamos dispostos a sermos solidários com ele? Ou o nosso egoísmo falará mais alto? Nós
não choramos com os que choram, porque nós somos ocupados demais com as coisas e não com as pessoas. Nós temos tempo para tudo, menos para as pessoas e para os seus problemas. Todavia, a imagem bíblica de igreja nos leva a pensar de forma diferente. Nós somos um corpo que chora juntos. Nós somos um corpo que sofre juntos. Nós somos um corpo que vence juntos. Por isso que, se um membro da igreja está doente, está chorando, está sofrendo, todo o corpo deve sentir, todo o corpo deve condoer-se, deve ajudar-se. Por conta disso, eu quero te lembrar de que existem alguns cristãos que estão sofrendo neste exato momento. Há alguns crentes da nossa igreja que estão doentes. Posso citar para você nossa irmã Iraci, a nossa irmã Deolinda, nosso pastor, o nosso irmão James, o jovem que se recupera. Posso citar para você irmãos que estão sofrendo perseguição. Há cristãos sendo perseguidos em países muçulmanos. Há cristãos sendo perseguidos aqui perto, no país da Colômbia. Outros estão sendo martirizados. O que nós temos que entender é que, se um cristão está em dificuldade, nós não podemos evitá-lo, mas nós temos que sofrer com ele. Nós não podemos ser indiferentes com o sofrimento do nosso irmão, mas devemos nos condoer, devemos ter empatia para com ele, devemos caminhar com ele, devemos abraçá-lo, devemos nos compadecer orando, visitando, abençoando física e materialmente aqueles que precisam. Devemos dedicar tempo para conversar, para ouvir, para orar, para ajudar aqueles que estão à nossa volta, que estão sofrendo. Se um texto como esse, queridos, não nos desafia a olhar para a vida do nosso próximo e estender a mão para o sofrimento que ele está passando, nós não entendemos o que Cristo fez com a igreja de Esmirna. Foi isso que Cristo fez. Foi isso que Cristo fez. A igreja precisava de ajuda. E Cristo disse, olha, eu estou aqui para ajudá-los no meio do sofrimento. E como cristão, nós temos que replicar aquilo que Cristo fez diante do sofrimento do seu povo. A segunda aplicação que trago a partir desse texto, de Apocalipse 2, é que nós somos desafiados a confiar na soberania de Deus em meio ao sofrimento. Nós temos que confiar que aquele que é o primeiro e o último, ele controla todas as coisas, até mesmo o nosso sofrimento. Todos nós já temos ou teremos que passar por esses 10 dias de provação. Mas não se desespere, pois esse tempo está em harmonia com a soberania de Deus. Ele está no controle. Esses 10 dias, eles vão passar. Quem sabe você que me escuta nessa manhã, está justamente passando por esses 10 dias de provação. Quem sabe você está enfrentando tempos de dor, de luto, de choro, de sofrimento. E pela sua ótica, esses 10 dias estão demorando muito para passar. O que Deus nos mostra aqui, Apocalipse 2, é que Ele sabe o quanto você pode suportar. Esses 10 dias vão passar e você irá sair mais rico espiritualmente do que quando você começou. Neste período você irá desfrutar mais riquezas de Deus, mais intimidade com Deus do que em outros momentos. C.S. Lewis, falando sobre o sofrimento, atestou que se o mundo é realmente um vale de lágrimas, para o cristão, essas lágrimas estão sendo bem proveitosas. As lágrimas que nós derramamos
por conta do nosso caminhar existencial nessa terra de sombras, são bem proveitosas porque nos levam para mais perto de Deus. Em tempos de sofrimento, geralmente são tempos em que mais aprendemos de Deus. São tempos em que a sua graça e cuidado ficam mais cristalinos diante dos nossos olhos. Essas lágrimas são bem proveitosas porque podem ser consideradas o grande ainda não da eternidade, pois nos leva a lembrar do lugar onde estamos e também nos leva a ter sede para o lugar aonde nós estaremos um dia. E Apocalipse nos fala que o lugar onde nós estaremos um dia é um lugar em que todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. A dor cessará, o sofrimento não mais existirá. Entretanto, é válido ressaltar que confiar na soberania de Deus diante da dor, do sofrimento, da tribulação, é confiar também que Deus tem poder para mudar aquela situação. Nós confiamos descansando na certeza de que Deus sabe todas as coisas, bem como criamos a expectativa de que Deus tem poder para mudar aquela realidade. O reverendo Ronaldo Lidório, em um de seus artigos, citou um hino que a igreja de Gana costuma cantar. E diz o seguinte: não cremos na dor sem Deus, o Deus do impossível. O que os nossos irmãos africanos querem expressar com esta canção é que descansar na soberania divina em dias de sofrimento é esperar contra a esperança e crer no Deus dos milagres. A igreja de Esmirna, o sofrimento que essa igreja passou, nos desafia a descansar na soberania divina, tanto para abrir o céu e agir, bem como para sentir paz em saber que todas as coisas estão debaixo do controle daquele que é o primeiro e o último, Jesus Cristo. E por último, a última aplicação desse texto que trago para mim e para você, que nós somos desafiados a louvar a Cristo, que sofreu e se compadece de nós. Cristo, ele não perguntou ao ferido como é que ele se sente, mas ele mesmo se tornou uma pessoa ferida. Cristo sofreu não foi para nos livrar do sofrimento, mas para ensinar-nos a suportar o sofrimento, pois ele sabia que não há vida sem sofrimento. Nós lemos na liturgia, Hebreus capítulo 5, versículo 8, que fala que Jesus Cristo, embora sendo Filho de Deus, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Philip Yancey, em seu livro Deus Sabe Que Sofremos, conta a história de um cristão chamado Sr. Buckley, que em 1969, após reformar a sua casa, ele viu a mesma queimar-se. E ele conseguiu escapar com vida, mas eis o que ele relatou sobre aquele acidente. Acho que sofremos muito mesmo. Perdi 2 dos meus 3 filhos, perdi minha primeira esposa e quase morri queimado naquela noite. Mas o Senhor diz que não nos prova mais do que podemos suportar. Se parece demais, Ele ali está bem ao nosso lado, dando-nos a força que não sabíamos possuir. Nós só conseguimos suportar tamanho sofrimento porque nosso Salvador se compadece e nos fortalece a passar por toda e qualquer situação. Embora as tribulações, perseguições, sofrimentos estejam no nosso caminho, temos o conforto de saber que Jesus o atravessou antes de nós. Por isso nós, cristãos, temos a sua presença e compaixão para nos animar, a sua graça para nos apoiar e o seu exemplo para nos ensinar como devemos suportar todas as mazelas da vida.
Nós, como cristãos, não vivemos em uma bolha protegidos do sofrimento, mas em meio ao sofrimento temos a presença doce e maravilhosa de Jesus Cristo. E é a presença de Jesus que traz alegria em meio à dor, esperança em meio à desesperança, refrigério em meio à angústia. Para o cristão, a sua felicidade não está baseada em circunstâncias boas ou ruins, mas está baseada em uma pessoa, está baseada em Jesus Cristo. Dessa forma, eu convido você que está enfrentando dias de sofrimento, dias de dor, dias de angústia, a cantar como nós cantamos essa manhã o hino 108, sou feliz com Jesus. Eu convido você a louvar a Cristo, pois em sua soberania envia-nos dias de dor, que aparentemente são ruins, mas que revelam mais de sua face e presença do que em outros momentos. Eu convido você a terminar esse momento de reflexão na palavra de Deus, a louvar a Cristo pelo tesouro maior desse mundo que nos foi dado como herança. Eu convido você a louvá-lo, porque temos vida, temos alegria, temos amigos, temos família, temos Jesus, o amigo verdadeiro que fez tudo ao nos dar a salvação.